Porque eu acredito que no momento em que a mulher foi incluída como força essencial de trabalho, ela foi, na verdade, escravizada. Isso não foi não foi positivo para a mulher. Isso foi deletério para a mulher. Hoje ela precisa trabalhar. É difícil você ver uma família brasileira em que a mulher tem o direito de estar em casa se concentrando na prole. Ela não pode, muitas vezes, ela precisa trabalhar para que haja comida em casa. Isso é muito ruim, porque antes disso acontecer, na Revolução Industrial, a mulher podia trabalhar se fosse necessário, se ela quisesse, ela tinha o direito de trabalhar. E depois da Revolução Industrial, você tem quase que uma obrigatoriedade da mulher ir para a rua e ganhar a vida junto com o homem, né? Muita gente diz que a mulher bíblica não trabalha e que não pode trabalhar. Isso é uma mentira. Provérbios capítulo 31, Sim. falando sobre a mulher bíblica, a mulher virtuosa, está escrito que aquela mulher, que é a referência para nós de uma mulher piedosa, uma mulher com a feminilidade saudável, ela trabalhava, ela gerenciava negócios, e o marido, inclusive, ficava famoso por causa dos negócios da esposa. Ela trazia os lucros para o marido. Exato. Então, se você olha os parâmetros da Bíblia, você vai descobrir que a mulher bíblica é trabalhadora. Ela gerencia recursos, ela é uma mulher de negócios. Lídia, por exemplo, uma grande apoiadora do ministério de Paulo, era uma mulher de negócios, era uma mulher que ganhava dinheiro, era uma mulher que sabia lidar com os lucros. E isso foi uma bênção, inclusive, para o ministério de Paulo. Agora, é óbvio, e toda mulher sábia sabe muito bem disso, que não existe nenhuma faculdade que uma mulher faça, não existe emprego que uma mulher exerça que seja mais valioso do que o fato dela ser mãe e ser esposa. Sim. Eu tenho 3 filhos homens. Se algum dia Deus me confiar a chance de ter uma menina dentro de casa, eu vou ensinar para minhas filhas que não existe nenhum tipo de profissão que ela exerça que seja mais valiosa do que ela ser mãe e ser esposa à luz da palavra de Deus. Não existe, não existe. Quando a mulher se dedica prioritariamente à profissão em detrimento da família, ela está fazendo uma tolice sem tamanho, né? Eu vejo mulheres, por exemplo, que são médicas, que são engenheiras, e pô, acho legal isso aí. Que bom que você tem uma profissão, que bom que você desempenha algum tipo de trabalho nesse sentido, mas às vezes a modernidade faz com que essas mulheres se sintam muito valiosas. Na verdade, à luz da palavra de Deus, eu acho muito mais valiosa uma mulher que abdicou, ainda que temporariamente, da vida profissional para discipular seus filhos. A mulher hoje, que é chamada empoderada, essa mulher empoderada de hoje em dia, ela abriu mão, ela abdicou do seu maior poder, que é o direito de estar em casa discipulando seus filhos. Sim. Elas não percebem o quanto isso é tolo, o quanto isso é deletério. A gente vai ver o resultado disso lá na frente, infelizmente. Né? Nada é mais valioso do que isso. Eu vejo pela minha casa. Quando eu demorei a ter filhos, 10 anos, Deus não me permitiu ter filho antes. E era sempre meu plano com a minha esposa. Amor, quando você... E dela também. Quando você tiver filhos, nós vamos se dedicar. Você vai se dedicar aos filhos. Eu vou trabalhar, você vai ficar em casa se dedicando aos filhos. E isso é maravilhoso, porque assim, o cuidado da mãe diretamente dentro de casa com as crianças o dia todo e ali junto é um outro ensinamento, é uma outra educação. Você não terceiriza a educação, né? Perfeito. A terceirização da educação é algo extremamente preocupante e comum hoje em dia. Né? Às vezes para o celular, às vezes para uma babá, às vezes para a avó, às vezes para uma escola. Tem pais que, se fosse possível, eles deixariam os filhos 14 horas por dia na escola. Ia deixar e depois do trabalho pegar e colocava o guri para dormir. É impressionante isso. Os resultados a gente vai ver daqui a alguns anos. Quando a mulher tem a chance de estar presente dentro de casa, ela mesma discipula as crianças, o pai também, é necessário dizer isso, o pai precisa estar presente, ele precisa encontrar tempo para participar desse processo. O pai tem que fazer parte da família. Totalmente. Né? E em especial, quando você tem filhos homens. Porque eu acredito que só um homem pode ensinar um menino a se tornar um homem. Né? Por mais que a mulher se esforce, ela não consegue transmitir alguns atributos da masculinidade que só um mentor, um homem, um pai conseguiria fazer. Né? É muito triste a gente perceber uma geração de órfãos com pais dentro de casa. Hoje nós vemos uma multidão de órfãos de pais vivos. Né? Pais que, quando estão em casa, caem na tentação de deixar os filhos 6, 8, 10 horas na frente de uma tela. Pais que estão em casa, mas a cabeça está no trabalho. Pais que estão em casa, mas não conhecem, não sabem como educar seus filhos.
É muito triste você perceber uma geração abandonada. O celular hoje é uma espécie de abandono moderno, é uma espécie de chupeta, é uma espécie de babá eletrônica. Sim. Né? É difícil porque a gente tenta encontrar um ponto de equilíbrio. Né? Sim. Tem pais que defendem a ideia de você não deixar os filhos terem acesso a tela nenhuma, ou não, nunca vou dar celular para os meus filhos. Talvez isso não seja possível em algum momento. Mas qual a idade correta? Qual o tempo, né? Que é um equilibrado, que seja o suficiente para a criança não ter danos colaterais no dia a dia? Isso é difícil, é complicado de encontrar. Só com a ajuda do Espírito Santo mesmo, para a gente encontrar esse ponto comum aí para que os nossos filhos não sofram no futuro por causa das nossas más decisões. Né?